Bom dia 12 de janeiro de 2024, ótima sexta-feira a todos. Senhor, obrigado por mais este dia. Bitcoin cotado no momento da gravação deste vídeo, a $46.100. Sentimento do mercado marcando 73, dólar cotado a R$ 4,87. ETF de Bitcoin à vista superam volume total de 4,6 bilhões de dólares no primeiro dia de negociação. Vanguard bloqueia negociação de ETF de Bitcoin à vista, levando alguns investidores a fechar contas. Bitcoin pode atingir o valor de 1,5 milhões de dólares até 2030, segundo Cathie Wood, CEO da ARK Invest. Vitalik Buterin propõe aumentar em 33% o limite de gás do Ethereum. A Circle, emissora da stablecoin USDC, registra pedido para IPO, junto à SEC. Essas e muito mais notícias agora, no seu canal de notícias diário. Se você já é inscrito, deixa aquele like, para ajudar no crescimento do canal. Agora bora pro vídeo. Os fundos negociados em bolsa foram lançados com estrondo, com os ETF da BlackRock, Grayscale e Fidelity, saindo na frente em volumes totais. Um emissor, no entanto, não conseguiu começar como esperado. Dados mostram que o volume total em 10 ETF de Bitcoin à vista atingiu mais de 4,5 bilhões de dólares, em volume total para negociação no primeiro dia. O ETF de Bitcoin da BlackRock, o Ichares Bitcoin Trust, teve o melhor desempenho dos fundos recém-listados, movimentando pouco mais de 1 bilhão de dólares em volume, 22% do volume total do grupo. Logo atrás estava o ETF de Bitcoin à vista da Fidelity, que teve cerca de 685 milhões de dólares no volume de negociação do primeiro dia. O ETF da Grayscale, o Grayscale Bitcoin Trust, registrou 2,2 bilhões de dólares em volume total. O ETF de BTC da Hasdex não começou a ser negociado em 11 de janeiro. Embora a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos tenha aprovado o arquivamento 19B4 da Hasdex, que permitiria que seu produto de ETF à vista fosse listado nas bolsas de valores dos Estados Unidos, a SEC não tornou seu formulário ES1 efetivo, o que significa que o fundo DeFi da Hasdex ainda está sendo negociado apenas como um ETF baseado em futuros. A empresa também emitiu um comunicado corrigido observando que o fundo ainda não possuía nenhum Bitcoin à vista em seu portfólio. A gestora de ativos Vanguard aparentemente tomou a decisão de não permitir a compra de Bitcoin à vista em sua plataforma, empurrando alguns clientes para a porta de saída. De acordo com um relatório de 11 de janeiro do The Wall Street Journal, a Vanguard disse que não oferecerá os novos ETF de Bitcoin à vista em sua plataforma de corretagem, pois eles não se alinham com suas ofertas tradicionais. A Vanguard não estava entre os 14 emissores a solicitar um ETF de Bitcoin à vista em 2023, e alguns investidores viram seus movimentos recentes como um motivo para mover seus fundos para outras plataformas. Mediante a todo burburinho e movimentação expressiva no mercado de criptoativos, David Schwed, diretor de operações da Alborn, expressou sua preocupação com relação aos ETF de Bitcoin. Segundo ele, é extremamente preocupante que quase todos os candidatos a um ETF de Bitcoin à vista pretendem usar a Coinbase como custodiante, com um punhado de exceções, incluindo Fidelity e VanEck. Não é a própria Coinbase que me preocupa aqui. A empresa nunca foi atingida por um hack conhecido, o que explica por que tantas instituições tradicionais confiam em seu know-how. No entanto, não existe um alvo não hackeável, qualquer coisa e qualquer pessoa pode ser comprometida, dado tempo e recursos suficientes, o que é uma lição que aprendi ao longo de uma carreira, na interseção de segurança cibernética e gestão de ativos. O que me preocupa é a extrema concentração de ativos em um único custodiante.
E dada a natureza semelhante ao dinheiro dos criptoativos, isso torna a situação inerentemente preocupante. A maioria dos custodiantes qualificados hoje garante ações, títulos ou saldos fiduciários rastreados digitalmente, todos os quais são acordos fundamentalmente legais, que não podem ser simplesmente roubados. Mas o Bitcoin, como dinheiro e ouro, é o que é conhecido como um instrumento ao portador. Um hack cripto bem-sucedido é como um assalto a banco no Velho Oeste. Assim que está nas mãos de um ladrão, o dinheiro simplesmente desaparece. Então, para um custodiante de criptomoedas, basta um erro para que os ativos desapareçam completamente. Também sabemos que as forças do criptocrime global são formidáveis e determinadas. Para citar apenas um exemplo notório, acredita-se que o grupo de hackers Lazarus Group, da Coreia do Norte, tenha roubado 3 bilhões de dólares em criptomoedas nos últimos 6 anos, e não mostra sinais de parar. As entradas para um ETF de Bitcoin foram projetadas em algo acima de 6 bilhões de dólares na primeira semana de negociação, tornando esses fundos um alvo principal. Se a Coinbase acabar com dezenas de bilhões em Bitcoin em seus cofres digitais, a Coreia do Norte pode facilmente organizar uma operação de 50 milhões de dólares para roubar esses fundos, mesmo que leve vários anos. Agentes de ameaças como o grupo russo Kanzi Bell também podem achar cada vez mais atraente ir atrás de criptomoedas institucionais, à medida que esses pools ficam maiores. Antes que esses números fiquem ainda maiores e mais atraentes para os bandidos, já passou da hora de refinar os padrões de segurança cibernética para designação de custodiante qualificado. A aprovação de um elenco de ETF de Bitcoin é apenas o passo mais recente na integração contínua de ativos digitais ao sistema financeiro. À medida que esses desenvolvimentos continuam, os reguladores verdadeiramente interessados na proteção dos investidores se concentrarão na adaptação a este novo mundo, aquele em que padrões rigorosos de segurança cibernética são tão importantes para a estabilidade financeira quanto divulgações honestas e auditorias financeiras. O cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, expressou seu apoio ao aumento do limite de gás na blockchain Ethereum. Segundo ele, essa medida poderia aprimorar a capacidade da rede de contratos inteligentes. Durante uma sessão de perguntas e respostas no Reddit, organizada pela equipe de pesquisa da Ethereum Foundation em 10 de janeiro, Buterin foi questionado sobre o incremento seguro do limite de gás. Então, ele recomendou um aumento de 33,3%, propondo elevar o limite de gasto Ethereum dos atuais 30 milhões para 40 milhões. Conforme destacou Buterin, essa alteração permitiria mais transações em cada bloco Ethereum, ou seja, melhoraria a capacidade da rede. Além disso, Buterin destacou que o limite de gás atual, fixado em 30 milhões, permanece inalterado por quase 3 anos. O limite de gasto no Ethereum representa o esforço computacional máximo que pode ser gasto no processamento de transações ou execução de contratos inteligentes em um único bloco. Gas é a taxa necessária para realizar uma transação ou executar um contrato no blockchain. Os desenvolvedores do Ethereum que se opõem à sugestão de aumento do limite de gás de Vitalik estão preocupados com o aumento do tamanho do estado do blockchain. Há algumas desvantagens no aumentar o limite de gás, de acordo com o desenvolvedor do Ethereum, Marius van der Wisden, que expôs suas preocupações em um post de blog de 11 de janeiro, intitulado "Por que aumentar o limite de gás é difícil?". A principal preocupação seria o aumento do tamanho do estado blockchain, que contém saldos de contas e dados de contratos inteligentes. Wisden argumentou que o armazenamento é barato, então o tamanho não é o problema, e todos poderão armazenar essa quantidade de dados. No entanto, acessá-los e modificá-los se tornará cada vez mais lento. Além disso, limites mais altos também aumentam os tempos de sincronização e dificultam a construção de diversos clientes, acrescentou.
Circle Internet Financial, emissora da stablecoin USDC, apresentou pela primeira vez um pedido para vender ações ao público. A empresa protocolou um rascunho confidencial do documento S1, junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, conforme anunciado em comunicado. Essa confidencialidade é uma abordagem comum para empresas que buscam abrir o capital, oferecendo-lhes a flexibilidade para finalizar seus planos, longe dos olhos do público. Até o momento, não há definição sobre o número de ações a serem ofertadas, nem a faixa de preço para a oferta proposta. A decisão da Circle de se tornar uma empresa de capital aberto ocorre um dia após a SEC aprovar uma série de ETF de Bitcoin Spot. A oferta pública inicial está prevista para ocorrer após a conclusão do processo de revisão pela SEC, sujeito a condições de mercado e outras, afirmou a empresa. Cathie Wood, CEO da ARK Invest, reiterou sua previsão otimista de preço do Bitcoin de 1,5 milhões de dólares até o ano de 2030. Ela cita a recente aprovação do ETF à vista de Bitcoin nos Estados Unidos, como aumentando a probabilidade do caso de alta. Embora só o tempo dirá se o Bitcoin alcança uma avaliação multimilionária, Cathie Wood continua acreditando fervorosamente na tese de investimento de longo prazo da rede. Ela afirmou que o Bitcoin representa uma super-rodovia financeira e bem público que se expandirá dos níveis atuais, à medida que a adoção continua aumentando. O efeito de rede do Bitcoin, onde seu valor aumenta com o número de usuários e transações no blockchain, também reforça a previsão de Wood. Juntamente com os avanços tecnológicos e o aumento da acessibilidade, a trajetória do Bitcoin parece pronta para um crescimento contínuo. Se você ficou até aqui e ainda não é inscrito, te peço se inscreva para se manter atualizado, ative as notificações, deixa o like e compartilha. É como eu sempre digo, um investidor bem informado está sempre um passo à frente para realizar seus investimentos. Até segunda família, se Deus quiser.